Olá pessoal, aqui é a professora Roseli de História. Eu resolvi gravar aqui uma série de vídeos, mini aulas, vamos chamar assim, sobre alguns conteúdos para ajudar os meus alunos que estão em casa e não podem ir à escola por causa dessa pandemia do Covid-19 aí. O governo decretou que alunos e professores, enfim, fiquem em casa. Enquanto estamos em casa, a gente está atendendo esses alunos, via internet, enviando atividades, sanando dúvidas, mas eu resolvi então gravar alguns vídeos para ajudar também na elucidação dos conteúdos, e algumas dúvidas em relação às atividades desses alunos. E nosso primeiro vídeo vai ser sobre a divisão da história. Então, a história, ela é dividida em 5 períodos. A pré-história, a Idade Antiga, a história medieval, a Idade Média, a história moderna e a história contemporânea. Cada período desse da história é marcado por um grande acontecimento, um evento assim que mudou radicalmente a humanidade em determinado ponto e depois se espalhou. Então, essa divisão da história, ela é convencional. O que é isso? Os estudiosos lá do século XIX resolveram entrar num consenso que deveria ser dividida a história assim para melhor, para que houvesse um melhor entendimento dos acontecimentos. Então eles dividiram dessa maneira. A pré-história, ela vai do surgimento do ser humano até 4.000 a.C. é considerado pré-história. Só que essa pré-história aí, ela se divide em 2 outros períodos, o período paleolítico e o período neolítico. E eu pretendo fazer um vídeo aí à parte para falar de cada um desses períodos, para não ficar muito extenso, os nossos vídeos. O período, então, paleolítico é o maior de todos eles, e ele tem outra subdivisão, período paleolítico inferior e o período paleolítico superior. O período paleolítico inferior vai por volta de 2 milhões a 4 milhões a.C. e o superior volta de 40.000 a 10.000 a.C. Então, isso daí para os nossos alunos do 6º ano não é assim tão, não precisa ficar muito apegado a essas subdivisões aí do período paleolítico, mas é importante saber que existem outras subdivisões, principalmente se a gente for para o princípio da geografia, da geologia, enfim, da arqueologia. Mas como nós estamos falando em história, especificamente para alunos de 6º ano, então a gente, entendendo que existem 2 períodos da pré-história, paleolítico e neolítico, já está de bom tamanho. O período neolítico, ele é um dos períodos mais curtos, porque ele inicia por volta de 10.000 e vai até 4.000, 3.500 a.C. Ele é marcado por vários acontecimentos. O principal deles é o surgimento da agricultura. Mas nesse período aí surgiram muitas outras coisas. Sociedade organizada, surgiu o poder centralizado, surgiu o comércio, a cerâmica, enfim, muitas coisas surgiram nesse período. Então, o surgimento da agricultura vai proporcionar o surgimento de muitas outras coisas e a mudança radical de muitas sociedades que viviam no Oriente, por exemplo, naquele período, porque elas vão deixar de ser somente caçadoras, coletoras, pescadoras, para ser também fabricantes do seu próprio alimento. Eles vão plantar os seus alimentos. Não vão mais viver só da caça, da pesca, da coleta de frutos.
tá? Então, esse período é marcado por essa grande transformação, por essas grandes transformações que nós vamos ver também num outro vídeo à parte. Vamos falar aí sobre o período neolítico. E lá por volta de 3.500 a 4.000 a.C. surge a escrita, a invenção da escrita. E isso é um outro fator que os estudiosos falaram, ó, vamos pegar esse fator aqui, a escrita, porque a partir daqui o ser humano passa a ter história e tudo que ficou para trás é considerado pré-história, ou seja, a escrita vai ser o marco da história, porque a partir daí o ser humano começou a registrar as suas ações, né, de forma escrita. É uma visão preconceituosa, a gente já falou nisso em sala de aula bastante. É uma visão preconceituosa porque consideravam que antes da escrita, tudo o que aconteceu antes não era história. Só que não devemos pensar dessa maneira porque se tem um ser humano está presente ali, se o ser humano mudou, se ele age, se ele compartilha, se ele está evoluindo, se ele, enfim, tudo que o ser humano faz é história. Tem que ser considerado história, mesmo não tendo escrita. Então, se a gente for pensar que a escrita é a grande invenção do ser humano, é aí que ele vai, a partir daí, somente a partir daí que ele vai ter história, aí a gente está desconsiderando as outras sociedades antigas, né? Os hominídeos, que foram evoluindo à medida do tempo, à medida das suas necessidades, das suas observações, né, do seu pensamento reflexivo. A gente vai estar ignorando também os povos indígenas, que não tinham escritas, mas desenvolveram tantas outras coisas magníficas, né? Eram ceramistas, muitos deles, tinham agricultura, enfim. Então, a gente não pode pensar que a invenção da escrita vai marcar o início da história humana, tá? É uma visão preconceituosa. E a história antiga, ela começa então aí, né? A invenção da escrita marca o início da história antiga, o fim da pré-história, o início da história antiga. Essa história antiga, ela começa por esse período, por volta de 3.500 a 4.000 a.C., e vai até o século V, quando a gente tem a queda do Império Romano. O Império Romano foi um dos maiores desse período todo, né? E juntamente com o Império Grego e outros grandiosos impérios que surgiram nesse momento. E a queda do Império Romano, que era um dos maiores impérios, né? Vamos dizer que o maior daquele período, no século V, ele marca então o surgimento de uma outra fase da história, que é a Idade Média. Por quê? O Império Romano ele era muito desenvolvido, vamos dizer assim, né? Com cidades imensas, gigantescas. Eles tinham construções arquitetônicas muito sofisticadas, sistemas de correio, sistemas hidráulicos. Eles desenvolveram sistemas políticos, assim como a Grécia antiga também desenvolveu. Então ele era um império que mandava em tudo naquele momento. E ele foi destruído por várias razões, que nós vamos ver em outro vídeo também, dentre elas a invasão de povos bárbaros que tinham costumes completamente adversos, diferentes dos romanos, e acabaram praticamente com a organização política, digamos assim, do Império Romano. Então, a Idade Média ela vai iniciar quando os povos bárbaros invadem esse Império Romano aí, e os costumes dos povos bárbaros, que eram muito diferentes dos romanos, vão se misturar a alguns costumes romanos, como o cristianismo, por exemplo, e vão dando forma
formas diferentes, né, de uma organização da sociedade na Europa Ocidental. E aí vai surgir o feudalismo, que a gente também vai falar num outro vídeo. E o feudalismo é um sistema sociopolítico, econômico, religioso, completamente diferente daquilo que a gente via lá no Império Romano. Então, por isso que esse período vai ser chamado de Idade Média. Os historiadores vão falar assim, olha, então a partir daqui acabou aquela estrutura do Império Romano, acabou aquela organização, acabou, né, aquela política, sociedade tão controladora, tão, digamos assim, desenvolvida, complexa, romana, e surgiu uma outra realidade. Para vocês terem uma ideia, as grandes, imensas cidades romanas sumiram do mapa e surgiram reinos feudais. Então, surgiram florestas, né? A organização política dos romanos foi sendo destruída, e no lugar do antigo Império Romano surgiram vários reinos que a gente chama de reinos medievais, reinos feudais, em que a sociedade vai ser completamente diferente daquela que vivia lá no Império Romano. E no século XV, 1453, a parte oriental do Império Romano que sobreviveu e foi chamada de Império Bizantino, ela também tinha características diferentes do Império Romano do Ocidente. Ela foi atacada pelos turcos otomanos e ruiu também, caiu. Então, aí termina a Idade Média e começa a Idade Moderna. Então, no século XV começa a Idade Moderna. Por quê? Porque novamente a sociedade vai sofrer alterações, sofrer novas mudanças. A gente já tem um retorno das cidades que tinham desaparecido lá quando os bárbaros invadiram o Império Romano. Na Idade Média, a gente não tem cidades até os séculos XI, XII, né? Por aí vai ressurgindo o comércio já. Então, é um período que vão haver as viagens, vão haver novas mudanças na sociedade medieval, e o que vai marcar muito são as grandes viagens, né? As grandes viagens marítimas vão ocorrer mais lá para o século XV, XVI, e o surgimento dos estados modernos, do poder centralizado dos reis. Na Idade Média, o poder dos reis era descentralizado, quer dizer, dividido, bipartido. Os reis existiam, mas eles dependiam muito dos senhores feudais, dos seus guerreiros mais poderosos, dos senhores feudais. Então, ele não manda sozinho, ele depende dos senhores feudais. Na Idade Moderna, o poder do rei é centralizado, surge o absolutismo monárquico. E esse período aí, chamado de Idade Moderna, ele vai acabar com a Revolução Francesa, porque a Revolução Francesa vai pôr um fim no absolutismo monárquico, principalmente na França, ali na Inglaterra. Então, é um novo período da história que vai surgir. E, por fim, a Revolução Francesa marca o início da Idade Contemporânea, que é a idade que nós estamos vivendo agora, do século XVIII, né, 1789, até o presente momento. Então, a história foi dividida dessa forma, dessa maneira convencional. Não foi Deus que quis assim. É bom a gente frisar bem. Isso é uma invenção dos seres humanos, como tudo que existe na nossa volta é invenção dos seres humanos. E eles chegaram a essa conclusão para que nós, pobres e mortais, pudéssemos entender a história melhor, né? Os fatos ocorridos na história. Imagine se não houvesse essa divisão, que é preconceituosa, mas se não tivesse essa divisão, como seria estudar a história da humanidade desde milhares de anos até o presente momento, né? A gente não teria ali um ponto
de partida para os estudos, um início aí das coisas, de como ocorreu, quando termina. Não quer dizer que a história tenha acontecido assim linearmente como mostra, né? Pré-história, da pré-história para a idade, para a história antiga, da história antiga para a idade moderna. Não é uma coisa linear, aconteceu assim uma coisinha atrás da outra, né? As coisas não mudaram também de repente para todo mundo, para toda a sociedade daquele momento. As coisas foram mudando gradativamente, né? Nem todo mundo, por exemplo, tinha o conhecimento da agricultura. Nem todo mundo tinha conhecimento da escrita. As coisas foram mudando gradativamente. Se a gente for pensar, até hoje existem pessoas vivendo com características da Idade Média. Existem pessoas que vivem isoladas no Amazonas, por exemplo, nas florestas aí, África, Ásia, fora, dentro, né, em lugares isolados, como viviam na pré-história. Então as coisas mudaram, sim, mudaram, mas existem coisas que permanecem ainda. Existem coisas que não mudam. Elas têm características novas, mas não mudam. Tem gente que vive ainda na pré-história? Tem. Tem gente que vive ainda no estilo medieval? Tem também. E assim a sociedade vai construindo, né, a sua história. Certo? Lembra que a visão sobre pré-história é uma visão preconceituosa. Por quê? Porque para os historiadores do século XIX, quem não registrava a história através da escrita, não fazia história. Simplesmente não fazia história. Não é bem assim. Ok? Eu espero vocês no próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Esse é o meu primeiro vídeo, por isso eu estou um pouco nervosa, um pouquinho assim, meio fechada, mas nos próximos a gente vai se comunicando melhor. Muito obrigada.